Nós chamamos o percurso que Abraão fez, todo o seu trajeto de Ur dos Caldeus até lá a cidade de Berseba, de saga do patriarca Abrão, né? A saga do patriarca, a saga do ancestral, do progenitor dos povos semitas, né? Do pai dos hebreus, do nosso pai espiritual da fé. Então os percalços da vida de Abraão, os seus paradoxos, até as suas incoerências, as turbulências da sua vida, nós chamamos de saga do patriarca. E eu convido você para me acompanhar numa sequência de reflexões sobre a saga de Abraão. Portanto, dê uma clicadinha aí nesse sininho, se inscreva neste canal, faça aí um comentário. O que é que você acha sobre a saga do ancestral na fé, a saga do nosso pai Abraão? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e eu te mostrarei e engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus faz essas promessas ao patriarca, ele morava com sua família na cidade de Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era uma cidade totalmente dominada pelo paganismo, pelo misticismo, pelo politeísmo. Era uma cultura totalmente pagã. E lá estava Abraão, o seu pai, né, que chamava Tera, e os seus dois irmãos, Naor e Harã. Né? Naor e Harã. A Bíblia cita o pai de Abraão, Tera, mas a mãe de Abraão não. Nós não vamos encontrar aqui nos 66 livros canônicos nenhuma referência sobre a mãe de Abraão. Também não vamos encontrar nos livros que nós chamamos de apócrifos ou pseudo-canônicos. Também não vamos encontrar em nenhum registro histórico o nome da mãe de Abraão. Só no Talmud judaico. Ela chamava Amatalá, né? Amatalá. E toda a família de Abraão morava nessa região. Só que Ur dos Caldeus é uma cidade sumeriana, né? Os povos sumerianos ficavam na região da Mesopotâmia, que fazia parte do Fértil Crescente. E o Fértil Crescente é o berço da civilização humana. Assim chama os historiadores, né? O berço da civilização humana. Haviam 4 rios que banhavam ali todo o Fértil Crescente, né? Principalmente a Mesopotâmia. Havia o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Jordão e o rio Nilo. E esse rio Nilo, Heródoto, o pai da história, chama de dádiva do Egito, porque era uma riqueza para o Egito. Ele umedecia a terra, ele fertilizava a terra. Em razão disso, a terra tornava-se produtiva. Então, Ur dos Caldeus, apesar de ser uma cidade pagã, mas era uma cidade economicamente estável. E havia ali um grande comércio de lã. A base da economia de Ur dos Caldeus era agropastoril. Esses povos sumerianos, eles foram os precursores das ciências matemáticas e astrológicas. Eles foram também os criadores da escrita. Agora veja o legado cultural que os sumerianos deixaram para a contemporaneidade. E Deus chama Abrão desta cidade. Ele chama inicialmente Abrão, que é pai de um povo, pai exaltado. Posteriormente, ele muda o nome de Abrão para Abraão, que é pai de grande multidão. Então, Abraão é elevação, é montanha. Ele muda também o nome da esposa de Abraão, né? Que Sarai, ele muda para Sara.
essas mudanças vão acontecer lá na cidade de Hebron, bem lá para frente, na cidade de Hebron. E sai Abraão e toda a sua família, e todos os seus homens de Ur dos Caldeus, com destino à terra de Canaã, que posteriormente vai ser chamado de Palestina, terra na qual Jesus nasceu. Então, em 1800 anos antes de Cristo, Abraão sai de Ur dos Caldeus. E eles pegam o deserto da Síria. Se você fizer uma análise geográfica da jornada de Abraão, de Ur até Harã, você vai constatar que eles pegaram o deserto da Síria. Eles percorreram toda a região da Europa, da Ásia, da África. Ele passou por quase toda a extensão do Fértil Crescente, até a cidade de Harã. E os arqueólogos e historiadores dizem que o deserto da Síria, nos dias de Abraão, o sol estava na sua maior intensidade, o sol causticante. O sol causticante. A terra árida e pedregosa. E Abraão, beduíno, nômade, entendeu? De Ur dos Caldeus, eles chegam na cidade de Harã. Só que na cidade de Harã, o pai de Abraão morre. Era Tera. O seu primeiro irmão morreu lá, que era Harã, morreu em Ur dos Caldeus. O outro irmão dele, que era Naor, ficou cuidando dos bens que o seu pai deixou, né? Ficou administrando o resto dos bens que ficaram na cidade de Ur dos Caldeus. Mas se você analisar o trajeto de Abraão de Ur dos Caldeus até a cidade de Harã, você vai constatar que ele deixou para sua descendência um grande legado, um grande legado de fé, de coragem, de resiliência, de abnegação e de abdicação. Não foi um legado de triunfalismo, de facilidade, de bonança, como prega hoje. Entendeu? Como prega hoje. Então, na cidade de Harã, o resignado patriarca Abraão chega e perde o seu pai. Foi uma grande perda para Abraão. O seu pai morreu. E diz o texto canônico que o seu pai morreu com 205 anos de idade. Observa que ele teve longevidade de vida. E Abraão tinha 75 anos. E nessa cidade de Harã, Deus se revela, se manifesta a Abraão. Observa que em Ur dos Caldeus, Deus fala com Abraão e faz promessas. Não foi uma revelação. Não foi uma manifestação. Então, nessa cidade aqui, Deus se torna íntimo de Abraão. Ele se revela a Abraão. Entendeu? Então, esse é o conhecimento de Deus autêntico. É o conhecimento revelacional. Entendeu? É o que um grande pensador do século XIX, um grande expoente da salvação, chamado Paul Tillich, chama de conhecimento autêntico. Isso é revelacional. O que se constrói através de fontes humanas, ele chama de conhecimento inautêntico. E diz aqui o texto que Deus se revelou a Abraão. Se revelou a Abraão. E Abraão sai de Harã, ou de Padã Arã, que era uma cidade também muito próspera, e tinha até um grande centro comercial. E ele, ao sair daí, ele pega o outro deserto de Negev. Deserto de Negev, e faz uma viagem exaustiva, entendeu? De Harã até chegar na cidade de Siquém. Siquém era uma cidade cananeia, habitada por cananeus. Essa cidade estava localizada estrategicamente numa região montanhosa, entre dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E dessa cidade, Deus mostrou a Abraão uma visão panorâmica de toda a região de Canaã. Ele disse: olha, Abraão, veja a região de Canaã, veja a terra prometida. E eu darei essa terra à tua semente, à tua descendência. Então veja que Deus fez Abraão
em Siquém a promessa de herança da terra, a tua descendência. Mas se Abraão, analise comigo aqui uma questão, se Abraão analisasse essa promessa de Deus nessa perspectiva humana, né, racional, lógica, ele ia questionar, ele ia duvidar, porque ele já tinha idade avançada, sua esposa era estéril. Como que ele ia construir uma grande descendência? Como que a sua descendência ia herdar toda a terra de Canaã? Tem que ser por fé. Então há momento que você não pode racionalizar a fé. Você não pode submeter a fé a uma análise lógica e linear. Entendeu? Desde Ur dos Caldeus, que ele disse, eu te mostrarei uma terra. Tem que ser por fé. Você vai ver mais lá na frente, no Egito, o pai da fé negando a fé. Por isso eu digo que é a saga de Abraão, porque o pai da fé, paradoxalmente, em determinado momento, ele vai negar a fé. Entendeu? E aqui na cidade de Siquém, Abraão ele consegue erigir um altar de adoração a Deus e invoca o nome do Senhor. É na cidade de Siquém. E da cidade de Siquém, Deus fala assim, olha Abraão, olha para os 4 cantos, norte, sul, leste e oeste. Entendeu? Isso mostra que a descendência de Abraão não tem limite. Então a descendência de Abraão não tem limite. Ele disse, é como as estrelas dos céus, é como a areia do mar. Veja que Deus usa uma expressão de exagero, ele usa uma expressão, nós chamamos essa expressão de hiperbólica, expressão hiperbólica. Hipérbole é uma expressão de exagero. A tua descendência será como a areia do mar. Se pode contar a areia do mar? É óbvio que não. Então Abraão sai da cidade de Siquém, entendeu? Pegando o deserto de Negueve, você pode ver pela geografia bíblica, e pega o deserto de Negueve e chega até a cidade de Ai. Aí ficava estrategicamente localizada entre 2 cidades, a cidade de Jericó e Betel. Jericó foi aquela cidade considerada uma grande fortaleza, as suas muralhas eram indestrutíveis, uma cidade inexpugnável, mas pela intervenção de Deus, através de um ritual que Josué fez, as muralhas caíram. Né? E o homem chamado Acã traz a maldição de Jericó para a cidade de Ai. E observa que na cidade de Ai teve 2 guerras entre os homens de Ai e o povo hebreu. Na primeira guerra houve uma derrota inesperada, uma derrota que foi uma coisa traumática para os hebreus. Porque não teve intervenção de Deus devido ao pecado de Acã que afetou todo Israel. Mas houve uma segunda tentativa, o povo de Israel se retratou com Deus, reconciliou com Deus. E houve a segunda guerra. E pela intervenção de Deus, a cidade de Ai foi reduzida ao pó. A Bíblia diz que a ira de Deus manifestou contra a cidade de Ai. Quando a Bíblia fala a ira de Deus, essa é uma expressão antropopática. É uma antropopatia. Todas as vezes que você atribui a Deus sentimentos humanos, ações humanas, você está usando figuras de retórica. E entre a cidade de Ai e Betel, Abrão, ele erigiu um segundo altar e invocou o nome do Senhor. É um segundo altar e invocou o nome do Senhor. E em Betel ele levantou acampamento. Agora, qual a origem deste nome Betel? Observa-se que Jacó, quando ele estava fugindo de seu pai Isaque, de seu irmão Esaú, e lá no vale chamado Jaboque, ele teve um encontro com um anjo, e ele lutou com este anjo. E logo ele percebeu que não tratava de um anjo comum, porque o anjo tocou a articulação da sua coxa. Então ele percebeu que tratava-se de uma cristofania, ou de uma pré-encarnação de Cristo, ou de uma pré-humanização de Cristo.
E num determinado momento, lá nesse vale Jaboque, o anjo pergunta a Jacó: qual é o teu nome? Ele certamente parou e fez um olhar retrospectivo para toda a sua vida. Ele ficou meio receoso em responder, porque o nome na cultura hebraica revela o caráter. Jacó era um suplantador, um enganador, um promíscuo. Ele enganou seu pai Isaque e roubou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Ele fugia de Esaú lá nesse vale Jaboque. Aí o anjo pergunta: qual o teu nome? E quando ele falou Jacó, então confessou: meu nome é promiscuidade, meu nome é engano, meu nome é suplantador. Aí o anjo mudou: não será mais enganador, não será mais Jacó, será campeão com Deus. E Jacó teve ele coabitou com 4 mulheres. E essas mulheres tiveram 12 filhos de Jacó. Daí o judaísmo. Então Abraão, ele é o ancestral dessas 3 religiões monoteístas: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. São as 3 religiões que nós chamamos de religiões abraâmicas, monoteístas. Entendeu, querido? Agora observe o paradoxo. O grande Jeré, o grande Samar, o grande Sabaote permitiu que houvesse uma fome na cidade de Canaã. E Abraão, ele foi obrigado a deixar Canaã e ir para o Egito para não morrer de fome. Ele migrou de Canaã para o Egito. Posteriormente ele retorna para Betel, mas ele migrou para o Egito em busca de alimento, em busca de refúgio, de socorro. Entendeu? Por que eu digo paradoxo? Porque quando Deus chama Abraão, você observa que envolve a vontade permissiva de Deus. Deus permite que há fome. Então quando Deus chama, não quer dizer que você vai ter só bonança, só triunfalismo. Não quer dizer que tudo vai ser positividade, não. Vai ser também sofrimento. Abraão, ele fugiu, ele migrou para não morrer de fome em Canaã. Ele estava na cidade de Betel, onde ele erigiu um altar de adoração. Em seguida ele tem que descer para o Egito. Eu chamo saga do patriarca porque no Egito Abraão vai passar por algumas situações. O pai da fé vai negar a fé. Viu? O grande patriarca vai negar a fé. Entendeu? O grande patriarca vai negar a fé. No Egito, havia alimento com abundância, mas a esposa de Abraão, Sarai, era formosa e sensual. E a autoridade egípcia, Faraó, ficou fascinado com a sensualidade de Sarai, a esposa de Abraão. E Abraão, para proteger a sua integridade física, ele teve que omitir. E omissão é mentira. Aí observa, o homem da verdade paradoxalmente mentiu. Mas essa mentira de Abraão teve consequências desastrosas? Essa mentira foi uma mentira habitual ou foi uma mentira ocasional, circunstancial? Nós vamos dar sequência a essa ministração, viu? Nós vamos dividir essa ministração em 3 etapas, para o vídeo não ficar muito longo. Mas entre aí neste canal, dê uma clicadinha aí, inscreva neste canal e dê uma opinião sobre a saga do patriarca Abraão.